Domênico Losurdo. A luta de classes. Capítulo 1. As diferentes formas da luta de classes. Parte 2. Uma distração da luta de classes? Não faltam intérpretes que a essa pergunta respondam afirmativamente. O autor de um livro, ademais muito bem documentado, sobre Marx, Engels e a política internacional, sustenta que, nos anos imediatamente sucessivos ao Manifesto Comunista, a política externa e a luta entre nações se afirma sobre a luta de classes. Sim, Marx não só analisa com paixão e de modo detalhado as intrigas políticas, de caráter internacional, mas as avalia sem fazer referência às forças e aos fatores econômicos e sociais, de modo que os artigos publicados na Nova Gazeta Renana, só para citar um exemplo, parecem inteiramente separados do corpo da doutrina. Tem-se a impressão de que, onde começa a política externa e as relativas intrigas diplomáticas e militares, cessa a luta de classes e cala-se a doutrina do materialismo histórico. Emergiria, assim, uma conclusão desconcertante. Por um lado, Marx e Engels insistem no fato de que toda a sociedade, no curso de seu global desenvolvimento, é atravessada pela luta de classes, e que todas as lutas da história são lutas de classes. Por outro lado, eles recorreriam à teoria por eles formulada, só esporadicamente e de modo intermitente. Mas, a questão está mesmo colocada nesses termos? É adequado começar pelo depoimento, verão de 1872, do socialista francês, Charles Longuet, que, após homenagear os mártires da Comuna de Paris, assim prossegue, falando sobre o templo do materialismo histórico, isto é, a residência de Marx, uma casa que ele conhece bem, sendo genro do grande filósofo revolucionário. A insurreição polonesa de 1863, as revoltas irlandesas dos fenianos de 1869, da Liga Agrária, e dos Home Rules de 1874. Todas essas insurreições das nacionalidades oprimidas foram acompanhadas pela bancada da Fortaleza da Internacional, com um interesse, que não foi menor do que aquele que acompanhou a maré ascendente do movimento socialista dos dois hemisférios. Assim, o interesse para as insurreições das nacionalidades oprimidas não foi menos vivo e constante do que o reservado à agitação do proletariado e das classes subalternas. Fica difícil duvidar da credibilidade desse testemunho, e é suficiente folhear as edições das obras completas de Marx e Engels, para perceber quão numerosos são os textos dedicados à luta dos povos irlandês e polonês, e à denúncia da política de opressão nacional implementada, respectivamente, pela Grã-Bretanha e pela Rússia. É um interesse intelectual e político, repleto de participação emotiva. Em 23 de novembro de 1867, em Manchester, 3 militantes revolucionários irlandeses foram enforcados, com a acusação de orquestrar a libertação, à mão armada, de 2 dirigentes do movimento independentista, durante uma ação que ocasionou a morte de um policial. Alguns dias depois, Marx escreve a Engels, referindo-se à reação da filha primogênita. Desde a execução de Manchester, Jane está de luto, e usa sua cruz polonesa sobre um tufo verde. O símbolo da luta de libertação nacional do povo polonês, a cruz, se une, assim, com o verde da causa irlandesa. Ao receber a carta, Engels responde imediatamente, em 29 de novembro.
Não preciso dizer que também na minha casa, preto e verde dominam. As cores do luto infligido pelo carnífice britânico ao movimento de libertação nacional do povo irlandês. Os dois filósofos e militantes revolucionários comparam as vítimas de Manchester a John Brown, o abolicionista que tentou propiciar a insurgência dos escravos do sul dos Estados Unidos, e que, depois enfrentou bravamente o patíbulo. Essa comparação, entre os independentistas irlandeses e o campeão do abolicionismo, confirma a paixão com que Marx e Engels acompanhavam as insurreições das nacionalidades oprimidas, e o papel central que para eles tais insurreições ocupavam no contexto do processo de emancipação da humanidade. Não só a hostilidade, como também a indiferença para as nações oprimidas, é objeto de dura reprovação no plano político e moral. A mensagem inaugural, sem dúvida, acusa as classes superiores da Europa Ocidental e, em particular, a Inglaterra, pela política antilaboral, mas também pelo apoio dado à secessão sulista nos Estados Unidos e, ademais, pela vergonhosa aprovação, a irônica simpatia e a idiota indiferença com que olham para a tragédia da nação polonesa. Ostentando superioridade para essa tragédia, Pierre-Joseph Proudhon deu prova, aos olhos de Marx, de cinismo, e de um cinismo nada inteligente. O interesse para a política externa não tem, então, nada a ver com a luta de classes, e aliás, é uma forma de distração dela? Na realidade, segundo o depoimento de Longit, a paixão em completa sintonia com as insurreições das nacionalidades oprimidas, inflama o templo do materialismo histórico, o templo da doutrina, que lê a história como história da luta de classes. E, de qualquer maneira, já em julho de 1848, ano da publicação do Manifesto Comunista, Engels evoca e invoca uma política internacional da democracia revolucionária. 16 anos depois, a Associação Internacional dos Trabalhadores realça, no ato de sua fundação, em texto de autoria de Marx. É evidente a necessidade de uma economia política da classe trabalhadora. Mas isso não é suficiente. É necessário esclarecer às classes trabalhadoras o dever de dominarem elas mesmas os mistérios da política internacional, de vigiarem as ações diplomáticas de seus respectivos governos, de contrastá-los, se necessário, por todos os meios a seu dispor. É necessário que elas tomem consciência de que a luta para uma política externa de apoio às nações oprimidas é parte integrante da luta geral pela emancipação das classes trabalhadoras. Como explicar essa árdua afirmação? Final da parte 2.